culturais, então vocês podem ver a exposição que ela trouxe generosamente, com bastante sacrifício. Está muito bonita essa exposição mostrando a realidade da Palestina. Então, agradeço muito a Lúcia por ter participado, sempre está participando dos atos pela Palestina, uma grande ativista agora luta pela Palestina. Então, depois vocês visitem aí a exposição que ela trouxe. Agora vai falar o Pedro, da Universidade Federal do ABC. Pedro, aqui. Bom dia a todos, eu sou o Pedro, eu sou calouro agora lá do UFABC, entrei em BCH, sou também militante da Juventude Fresca Revolucionária, e eu queria começar aqui a minha fala declamando um poema de um poeta palestino, que se eu souber pronunciar direito, acho que é Makhul, que ele diz o seguinte, ele fala: para poder escrever uma poesia que não seja política, eu preciso ouvir os pássaros, mas para poder ouvir os pássaros, o bombardeio precisa parar. E quando a gente diz, né, que lá na Palestina está acontecendo um genocídio, o que será que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que antes de outubro do ano passado, tinha 6 hospitais em Gaza. Hoje, em Gaza, não tem nenhum hospital. Quando a gente está falando de um genocídio, a gente está falando de que a população que é assassinada lá na Palestina não só não tem direito a um enterro digno, como tem venda de órgãos ilegais dos corpos dos palestinos lá em Gaza. A gente está falando de mais de 35 mil mortos, onde mais de 13 mil são crianças. É isso que a gente está falando quando a gente está falando de um genocídio. É isso que a gente está falando quando não existe tema mais importante agora, para a gente estar se mobilizando e falando com todo mundo, que não é esse tema sobre a Palestina. E a gente sabe que o Netanyahu está fazendo toda essa investida de genocida lá na Palestina com o apoio do imperialismo norte-americano do Joe Biden, que unifica democratas e republicanos no apoio ao sionismo. Aí a gente está falando também como a própria ONU declarou que depois dos Estados Unidos, as principais potências que financiam o genocídio em Gaza, algumas delas são nada menos do que a Alemanha e a França de Macron. Né? São esses países que na verdade têm um pedido cínico do cessar-fogo, mas os seus próprios países reprimem a juventude e os trabalhadores, se colocam contra o genocídio e seguem financiando e enviando armas lá para Israel. Né? E a gente vê que não teria como uma investida como essa não ser acompanhada de um enorme levante de jovens e trabalhadores ao redor do mundo inteiro, passando de Nova York, chegando até Sydney, Paris, Inglaterra, que na verdade estão se levantando contra, né, o que está acontecendo agora lá na Palestina, o que já é na verdade o maior levante anti-guerra desde a década de 70 com o Vietnã. E a gente viu também sindicatos de trabalhadores, né, fazendo greve contra o envio de armas lá para a Palestina, o que mostra o quanto tem o potencial da classe trabalhadora para apresentar uma alternativa, uma resposta para o que acontece lá na Palestina. E a gente, na verdade, concorda muito com o que foi colocado aqui, da necessidade de unidade agora. Né? A gente acha que é muito importante uma unidade completamente massiva em apoio à luta palestina. Só que para isso acontecer, gente, a gente acha que não tem como se não se mobiliza. Né? Como eu disse, eu acabei de entrar no FABC e o mínimo que eu esperava, na verdade, era que as entidades, o nosso DCE, que é dirigido majoritariamente pelo Movimento Correnteza, pelo PSOL, pelo PCB, estivesse aqui na linha de frente da luta, mas onde eles não estão aqui. As outras entidades não estão aqui. E não é só estar aqui, mas é fazer passagem em sala, é chamar os estudantes, é organizar as assembleias para que todo mundo saiba o que está acontecendo e venha aqui se mobilizar. Então, pra gente, isso é um tema aqui muito importante, que também diz respeito à própria UNE, né? A União Nacional dos Estudantes, que é representante do país inteiro, que também não está nas mobilizações convocando os atos pelo cessar-fogo na Palestina, como a gente defende. E aí, para encerrar, não poderia deixar de dizer que a gente exige o fim do genocídio na Palestina, o abaixo da intervenção militar israelense, com a ajuda financeira militar do imperialismo estadunidense e europeu, a ruptura já de todos os acordos políticos, econômicos e militares do Brasil com Israel e por uma grande campanha internacional em defesa do povo palestino e seu direito à autodeterminação, por uma Palestina livre, operária e socialista do Rio ao Mar. Era isso, gente. Obrigado.